Olá, meu amigo. O fato é o seguinte: o PT ensaia, já discute de maneira informal, mas de forma pública, especialmente nas redes sociais, lançando slogan, em entrevistas já concedidas pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e por alguns deputados federais, a possibilidade de, no caso do Lula não poder ser candidato a presidente em 2018 em função de um impedimento da justiça, de o próprio PT não lançar nenhum candidato nessa eleição. Ou seja, o PT não teria um plano B. O Haddad não é visto positivamente em vários setores do PT. Há uma ideia bastante forte em largos espaços do partido de que o Haddad seria um pedaço do Lula, como foi a Dilma, que o PT mesmo ainda não se recuperou do fiasco em que ela colocou o partido. O fato concreto é que o PT discute seriamente a possibilidade de não apenas não ter candidato a presidente da República, mas não lançar candidato a nenhum cargo eletivo o ano que vem. Ou seja, não teria candidato a governador do estado, não teria candidato a deputado estadual, não teria candidato a deputado federal em nenhum lugar do Brasil inteiro. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores faria um boicote das eleições, renunciaria a participar do processo democrático eleitoral e começaria uma espécie de caravana internacional denunciando o fato de que o Brasil não estaria mais funcionando dentro das instituições, não estaria mais funcionando dentro da democracia e que o impeachment da Dilma teria sido o início de um golpe e que a exclusão do Lula da eleição ano que vem por via judicial é a continuidade do golpe. A leitura que os petistas fazem, especialmente a Gleisi Hoffmann, mais outros deputados, aliás, o próprio José Dirceu já anuiu com essa possibilidade de boicote eleitoral ano que vem. A intenção, o que se pretende, é criar uma situação caótica nacionalmente, no sentido que a ausência do partido inteiro da eleição certamente criaria um sentimento, uma comoção emocional dentro da esquerda de uma maneira geral, mas particularmente dentro do PT, e que isso certamente tisnaria a eleição e o processo inteiro. O que se pretende com isso é forçar a barra no sentido de que o Lula seja candidato. O que pretende, a Gleisi Hoffmann diz isso literalmente nas manchetes de amanhã, é que provavelmente com uma campanha na rua em que o PT anuncia a retirada da sua candidatura presidencial e a própria retirada do 13 de toda a eleição nacional, forçaria o STF, em função do caos social e civil que provavelmente vai acontecer em função disso, forçaria o STF a intervir no sentido de permitir a entrada do Lula na eleição. O que se percebe dentro do PT é que a possibilidade de um plano B seria péssimo para o partido. A ideia de lançar o Haddad, como já vem sendo ensaiado, inclusive pelo próprio Lula, o Haddad está caminhando pelo país inteiro, viajando, dando entrevistas e conversando pelo país todo. O Haddad como candidato não é considerado pelo PT algo viável, nem é visto pelo PT como uma possibilidade de fato interessante. O Haddad é visto como um pedaço do Lula, assim como a Dilma também foi. Para Gleisi Hoffmann, para Zé Dirceu e para outros figurões do PT, a ideia do PT só é possível com o Lula candidato. O PT lançando um plano B com qualquer candidato, seja o Haddad ou seja o Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, significaria o PT entrar na eleição para uma derrota certa. E a derrota do partido sedimentaria a ideia de que o impeachment da Dilma foi correto, de que o impeachment da Dilma foi certo, e isso praticamente sepultaria o partido e as suas pretensões futuras. O contrário, o boicote da eleição permitiria ao PT a construção de uma narrativa no sentido de dizer
que o impeachment da Dilma e o impedimento do Lula de ser candidato em função da justiça comum seria a narrativa perfeita no sentido de dizer que a não presença do Lula na eleição é a confirmação, é o fechamento, é a amarração final do golpe iniciado contra a Dilma pelo impeachment. Esse é o desenho que está se colocando. O PT vai, e o PT é louco o suficiente para fazer isso, o PT certamente é capaz de fazer um boicote nacional não participando das eleições, jogaria o país numa convulsão social certamente imensa, atrairia certamente outros setores da esquerda nesse processo, e o fato é, o PT certamente irá até as últimas consequências para reaver a possibilidade de ter o Lula como candidato, ainda que a candidatura do Lula seja praticamente improvável, dado as condições objetivas e concretas do processo todo que é movido contra ele pela Lava Jato. Esses são os movimentos que certamente você irá acompanhar a partir dos próximos dias. Certamente já deve ter visto nas redes sociais slogans de eleição sem Lula é golpe, a eleição de 2012 sem o Lula não é democrática, enfim, já tem uma série de slogans circulando na rede, já lançando a ideia para a militância, já lançando a ideia no país, não apenas para as militâncias, mas para os formadores de opinião e certamente, principalmente, para as autoridades judiciais, especialmente o STF, de que o impedimento da candidatura do Lula pode levar a uma situação de caos social à medida em que o PT se retirar de maneira plena e total do jogo eleitoral o ano que vem. É isso aí, meu amigo. Até a próxima.